Como podemos perder a graça de Deus? Meus amigos, estudando a palavra de Deus no livro de Números, me deparei com dois versículos que me chamou a atenção com respeito ao povo de Israel, que reclamava muito. Números capítulo 14, versículo 11 e o versículo 27. Diz assim o versículo 11. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Versículo 27. Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará na terra. Duras palavras de Deus a Moisés pela reclamação constante do povo. Isso faz com que nós percamos a graça de Deus na nossa vida. Versículo 1 de Números 14, versículo 2. Olha o que o povo estava dizendo. Seria melhor se estivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque será que o Senhor, Deus, nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros do povo: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. E aí Moisés e Arão se ajoelharam e clamaram a Deus, pedindo misericórdia a Deus por aquele povo. Observamos que era um povo mau, um coração duro, infiel, incrédulo, ingrato. Isso tudo fazia com que eles perdessem a graça de Deus. E o mesmo sucede também a nós, porque o ser humano é o mesmo. Desde quando Adão pecou, todos pecaram. E Deus, em todas as épocas, em todas as dispensações, providenciou um meio para que o homem pudesse se relacionar com Deus e obter a graça de Deus e viver a graça de Deus. Porque a graça de Deus nós não podemos obter com méritos humanos, mas sim de Deus para o homem. A graça é um favor imerecido. Deus sempre faz coisas que nós não merecemos. E tudo que vem de Deus é bom, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, isso serve de lição para nossas vidas, que nós devemos vigiar muito para não perdermos o que nós temos ganhado, que é a graça de Deus. Nós recebemos este presente maravilhoso, a presença de Deus. E olha que o povo no deserto usufruiu dos milagres, das maravilhas. À noite, uma coluna de fogo guiava eles. Durante o dia, a nuvem. Deus fez sair água da rocha. Deus alimentou eles com maná. Deus abriu o mar vermelho e eles passaram em seco. Muitos foram os milagres. A Bíblia fala que as suas sandálias não se gastavam, suas roupas não ficavam velhas. Ou seja, Deus estava com eles e eles não estavam aproveitando a graça de Deus pela sua incredulidade. Queridos, se tem uma coisa que desagrada muito a Deus, é a nossa falta de fé, falta de confiança em Deus. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Muitas vezes nós não fazemos aquilo que é para ser feito, que é agradecer, que é louvar ao Senhor, que é meditar na sua palavra, que é lembrar das bênçãos que vivemos no passado, dos milagres. E aí a gente começa a focar no problema. Focou no problema, tirou os olhos de Jesus.
Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Agora, na nova aliança, Jesus veio, morreu por nós, e ele mesmo disse, em João capítulo 14, combatendo a nossa incredulidade, ele fala: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, se não tivesse lugar, Jesus falou assim: eu informaria vocês que não tinha lugar, que vocês arrumassem o lugar de vocês aí, aqui na terra. Mas Jesus, ele deixou tudo claro para nós. É só confiar, não andar ansioso. Muitas são as nossas preocupações, realmente, os nossos desafios do dia a dia, na família, nos negócios, em tudo, né? Na saúde, em cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, enfim. Mas nós nunca devemos deixar de servir a Deus, de adorar a Deus, de ser grato a Deus, porque isso acaba nos prejudicando e acaba que Deus se ira. Deus falou que eles iam morrer. Os que acima de 20 anos não iam mais chegar na terra prometida, em Canaã. E nós devemos tomar muito cuidado e combater a incredulidade, porque Deus, aonde não tem fé, Deus não habita. Aonde há murmuração, aonde há reclamação, aonde há dúvida, Deus não opera. Então, descansa no Senhor, não perca a graça de Deus, desfrute a graça de Deus nos momentos ruins, porque este povo aqui, obstinado, eles morreram na sua murmuração. 1 Coríntios, no capítulo 10, a Bíblia fala sobre isso, que eles morreram, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E ele fala mais: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, que possamos vigiar, guardando a palavra de Deus em nosso coração, para não pecar contra Deus, para não receber a ira de Deus, porque a incredulidade desagrada a Deus, deixa Deus irado, porque muitas são as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. Se nós pararmos e começarmos a pensar, a lembrar, muitas são as vitórias. E não é por conta de um momento que às vezes Deus permite que passemos, que vamos retroceder, que vamos murmurar, que vamos morrer e deixar de usufruir a graça de Deus. Porque tudo que nós temos e recebemos, a vida é dom de Deus, é a graça de Deus em nossa vida. Então, cuide-se. Aquele que está de pé, cuide-se. Que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia, para que não venha a morrer e não perder esta graça maravilhosa de Deus. A graça maravilhosa de Jesus Cristo, que possamos usufruir, louvando o seu nome, glorificando, meditando na sua palavra, para que não venhamos a perecer como este povo infiel, ingrato, incrédulo, que não glorificaram a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.